capítulo 21, verso 15 a 17. A gente já estava meditando. Segunda Samuel, capítulo 21, verso 15 a 17. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel. E Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus. E Davi ficou fatigado ou cansado. E Esbibenobe, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia Abissai, o filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, obrigado pela oração do teu servo. Nesse momento quero me colocar diante de ti, Senhor, que o Espírito Santo possa usar meus lábios para a tua igreja. Aleluia. Pai, que através da tua palavra a gente venha sair daqui renovado, fortalecido e alimentado, Pai, para continuar cada vez mais na caminhada na tua presença. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é uma passagem bastante conhecida. Aleluia. Segunda Samuel, capítulo 21. A gente vai falar sobre uma guerra que está acontecendo. Uma guerra contra os filisteus. É bem verdade que os filisteus é inimigo praticamente de frente contra Israel. Toda hora quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver essa guerra. Israel contra os filisteus. E aqui está de novo. Mas só que a gente pode comparar essa guerra aqui também, e esse gigante, Esbibenobe, como o gigante Golias. Quem aqui nunca ouviu falar da guerra de Golias contra Israel? 1 Samuel do capítulo 17 vai dizer que durante 40 dias Golias se apresentava diante do vale contra os israelitas e começava a insultar eles. Começava a falar: quem de vocês aqui vai entrar numa comigo? Eu quero ver um corajoso para vir guerrear comigo aqui. Imagina agora o rei Saul. Alguém que era para estar de frente na guerra, está olhando aquele gigante, está falando: rapaz, eu não vou não. Vamos ficar aqui, vamos aguardar um tempo aqui. Vai aparecer alguém. Mas só que o que me chama a atenção, que Saul é rei. Mas só que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus sai de Saul. E quando o Espírito sai, aí já era. Agora ele não tem coragem para enfrentar. Saul, enquanto estava com o Espírito, ele entrava na guerra. Ele brigava, ele ganhava, mas quando o Espírito saiu, agora entra o medo. Agora o Espírito se apossa de Davi. Isso aqui é interessante porque Jessé, agora o pai de Davi, manda ele ao campo: ó, vai levar comida para os teus irmãos. Davi vem, pequeno, tranquilo, chegando no meio da guerra e está olhando a situação, está olhando todo mundo com medo. O que está acontecendo aqui? Um exército desse tamanho? Está acontecendo alguma coisa? Só que Davi agora chega e começa a ouvir: olha, o rei falou que quem derrotar aquele gigante vai enriquecer, vai dar sua filha. Quem é o corajoso que vai guerrear contra Golias? Golias grande, armadura pesada, todo equipado, com a lança pesada, com a espada quase do meu tamanho. Agora quem vai entrar? Só que ninguém entra. Está todo mundo com medo. Só que vem alguém novinho, pequeno, ouvindo. Aleluia! Ei, quem é esse aí? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Aleluia! Ninguém tinha coragem, mas alguém se posicionou para dizer: quem é esse que não tem aliança com Deus?
pastor da herança de Deus. Davi, ele ouve e fala: como que pode esse aí afrontar o exército do Deus vivo? Já que ninguém vai, eu estou indo. Aleluia. Já que está todo mundo com medo, eu vou me posicionar. Sabe por quê? Ele não está me afrontando. Davi está entrando na guerra sabendo que o exército inimigo está afrontando é o Deus, aleluia, o Deus de Israel. É por isso que Davi entra na guerra. Quando a gente entra na guerra confiando em nossos braços, é certo da gente perder. Mas quando a gente entra na guerra reconhecendo que quem está na frente da batalha é Deus, não há inimigo que consiga ficar de pé. Josué, pode ir. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ó, fiquem sabendo que vão tentar se levantar, mas ninguém vai conseguir ficar de pé diante de você. Sabe por quê? Eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Davi entra na guerra com pequenas pedras, com a sua alforje, e lança na testa do gigante. Golias cai. Davi pega a espada e corta a cabeça. Quando o exército de Saul olha, agora Saul fala: vambora pra guerra que agora a gente vai acabar com todo mundo. Mas percebe que teve alguém que teve que se posicionar? Aleluia. É assim na guerra, Lucas. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que tomar a frente. Aleluia. Aqui não é diferente. Davi agora começa a crescer. Começa agora a progredir nas guerras. Matando os filisteus. Começa a ficar famoso. Saul fica com ciúme de Davi por causa de um cântico de algumas mulheres. Davi cresce. Agora Saul morre. Davi se torna rei de Israel. Davi agora é um homem experiente, um valente. E junto com ele também havia alguns valentes de Davi. Só que a Bíblia vai dizer agora que vai continuar essa guerra. Agora os filisteus vão se posicionar de novo contra os israelitas. Percebe que é contínua a guerra. A guerra não para. Tem gente que acha que a guerra vai parar. Tem gente que acha que ganhei uma guerra, agora eu estou tranquilo. Vou relaxar, vou ligar a TV, vou ficar assistindo uma série, porque está tudo tranquilo. Ah, meu irmão, olha aqui, esse gigante aqui, ele estava só preparando o armamento. Uma hora eu vou pegar, uma hora eu vou atacar. Quando ele estiver desligado, eu vou encravar a espada nele e vou ceifar a vida dele. Aleluia. É forte. Espada nova. Ele sabia do que Davi fez com Golias. Então vou me preparar melhor. Eu vou só cercando ele. Aleluia. Eu só vou olhando ele, mexendo ele. Aonde ele está, aonde ele vai, com quem ele anda, o que ele está fazendo, meu Deus do céu. O que ele é, a mensagem que ele manda, com o que ele está falando. Eu só estou cercando, só esperando o momento da fragilidade. Aleluia. Oh, Jesus. O inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É só um deslize para ele dar o bote e nos destruir. Agora a guerra está acontecendo. Davi agora, como líder, ele vai de frente. Os seus servos vão atrás dele. Eu posso imaginar Davi com a sua espada, acostumado, né? Acostumado a guerrear, a ganhar vitórias. Agora ele vai, Lucas, pega a espada, está guerreando. A guerra está travada. Os filisteus estão morrendo, a guerra continua. Só que a Bíblia diz que Davi se cansa. Davi cansou. Davi é rei. Davi é líder. Davi é quem vai de frente. Mas agora Davi cansou. Só que a Bíblia é tão interessante que ela mostra o cansaço dele. Mas só que o cansaço de Davi não revela a fraqueza. É alguém que se cansa normal como eu e você. A gente trabalha, tem momento que a gente se cansa. Eu fico com as pernas doendo quando eu fico ali o tempo todo, de manhã até a noite em pé.
Tem hora que eu canso, tem hora que quando a gente está ali na praça, eu pego a cadeira e fico ali sentado, porque eu estou cansado, não quero nem mais ficar em pé. Davi cansou. Mas só que a Bíblia agora vai dizer que os gigantes, Bíblia 9, ele vai olhar e vai dizer, ele vai pensar, matei Davi. Olha só, ele vai ver a fraqueza de Davi, a fragilidade, o cansaço de Davi, vai pensar, matei Davi. A Bíblia vai dizer que ele tem uma espada nova. Ele se preparou esse tempo todo para matar Davi. O diabo está preparando, olha quanto tempo para atingir alguém. O diabo ele se prepara tanto, missionária Ana, que quando aparecer a oportunidade, ele vai sem pena. Verdade. Sem pena, Lucas, ele vai tentar destruir. Sem pena, ele vai tentar matar. Tu acha que ele tem pena? Tem nada. Ele é como leão, ele é feroz. Eu falo isso aqui, eu vou ver muito Discovery. O leão, ele fica só à espreita, pastor. Enquanto a fêmea, ela ataca para o rebanho se dispersar. Enquanto uma está à espreita só para dar o bote. Quando ela vê aquele que está mais frágil, ou que está mancando, ou que está afastado do rebanho, pastor, ela vem e pega. É isso que o diabo ele quer fazer dentro da igreja, pastor. Glória a Deus, aleluia. Quer isolar, quer botar aquele afastado do rebanho, quer desunir. Para quê? Para ele ganhar. Porque quando há desunião, o inimigo ele entra com força. Ele ataca aquele que está mais frágil, aquele que mais está pensando, aleluia. O diabo é assim. Ele só vai atacando, só pela beirinha, porque ele é paciente. Ele nunca age da mesma forma. Ele sempre arma uma armadilha nova. Como diz Bíblia 9, preparou uma espada nova, uma espada diferente, para poder tirar a vida de Davi. Perceba que ele focava em Davi, porque atingindo o líder, o exército ia acabar. Oh, meu Deus do céu. É por isso que os pastores sofrem a guerra que sofrem. É por isso que o ataque às vezes é mais dobrado. Agora a Bíblia vai dizer que ele pensou em matar Davi. Quando ele pensa, a Bíblia vai dizer que todavia Abissai se levanta. Aleluia. Aleluia. Abissai se levanta, Lucas, e Abissai socorre Davi. Aleluia. Abissai socorre Davi. Isso aqui mexeu comigo, porque Davi, a Bíblia vai dizer que Davi ele se cansa. Quando ele se cansa, Abissai se posiciona. Isso aqui eu tirei para os dias de hoje. Davi é líder, mas se cansou. Davi é rei, mas se cansou. Aleluia. Davi é pastor, mas se cansou. Davi é obreiro, mas se cansou. Mas todavia Deus levantou um Abissai para apoiar. Davi, tu cansou, mas eu não estou contigo nessa guerra. Tu cansou, mas eu não te abandono nessa guerra. Talvez alguém, cara, não olhou para Davi e olhou para o passado dele. Mas Davi adulterou. Deixa ele morrer. Ei, não, eu não. Eu vou me posicionar e eu ainda vou ajudar. Aleluia. Talvez alguém olhou e falou: Davi mandou matar Urias. Alguém que guerreava com a gente. Abissai está olhando e falou: o que ele fez, Deus vai cuidar. Mas eu não vou abandonar ele. Sabe por quê? Enquanto Davi se cansa, eu me posiciono para guerrear com ele. Aleluia! 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 Enquanto o mundo está querendo abandonar, aleluia, Deus está levantando uma geração de Abissai para ajudar os pastores, para ajudar os missionários, para ajudar os diáconos, para ajudar os obreiros. Deus está levantando uma geração de Abissai aí no nosso meio. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eita, glória! É por isso
isso que às vezes o pastor está cansado e está querendo que Deus levante o Abissai para ir na casa do irmão fazer uma oração. Às vezes o pastor está cansado e está querendo que um Abissai se levanta para evangelizar. Às vezes os pastores, os líderes estão cansados e Deus está querendo levantar um Abissai para ir em direção à guerra e falar: pode ficar tranquilo, Davi. Por quê? Porque agora eu estou nessa guerra. Aleluia. Aleluia. Só que Davi é alguém que tem intimidade com Deus. Davi é alguém que conhece Deus. Vai ter hora que Davi vai orar e vai falar: Senhor, eu vou por aqui. Deus vai falar: não, Davi, vai por aqui. Aleluia. Vai ter hora que Davi vai falar: Senhor, e agora? Pode ir que tu vai alcançar os inimigos. Tu vai tomar tudo de volta. Aleluia. Porque Davi é alguém que habita nos esconderijos do Altíssimo, sabe? Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Davi está cansado na guerra, mas está descansando, porque ele sabe em quem tem crido. Aleluia. A Bíblia vai dizer no Salmo 91 também, aleluia, que Deus vai livrar do laço do passarinheiro. 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode até se cansar na guerra, mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. O gigante olhou e falou: vou matar. Mas só que ele se esqueceu que tem alguém fiel no lado da vida de Davi. Abissai. Aleluia. Abissai se posiciona. Ainda tem gente fiel ainda para ajudar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Abissai se posiciona. Não sei por que eu estou repetindo isso, mas a Bíblia está dizendo que Abissai se posiciona. Glória a Deus. Abissai se posiciona. A guerra é travada, irmão. A guerra não é brincadeira. Paulo vai dizer para Timóteo: fica posicionado, meu filho. Não pode se distrair, porque tem coisa que vai querer distrair, tem coisas que vai querer chamar atenção. Se Abissai não está na atividade nos dias de hoje, Davi morria. Se Abissai não está ligado, Davi morre. Mas só que tem alguém ligado, Lucas. Aleluia. Tem alguém que está guerreando aqui, mas está olhando: ó, o nosso líder está ali, ó. Tem alguém que está guerreando e está falando: nosso rei está ali, ó. Fica de olho no nosso rei. Glória a Deus. Davi cansa. Quando o gigante achou que ia matar, Deus levanta Abissai. Abissai, ele vai e socorre e fere o filisteu. E a Bíblia vai dizer que Abissai mata, aleluia, o filisteu. Aleluia, É aqui no Deus. céu já. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O diabo achou que ia acabar com a vida de muitos aqui. O diabo achou que ia matar muitos aqui. O diabo achou que ia acabar com muitos aqui. Mas enquanto ele estava focado em um, Deus levantou alguém que está do lado. Aleluia. Levantou alguém que está do lado para ajudar, para apoiar. Aleluia. Ainda tem gente fiel que Deus levanta. Glória. Ainda tem alguém fiel que Deus levanta e para falar: eu estou contigo. Eu não te abandono nessa guerra. Aleluia, Deus. Tem guerra muitas das vezes que vem que atinge. Tem guerra que vem, aleluia, para abalar, Lucas. Tem guerra que vem para desestabilizar. Mas enquanto tem alguém desestabilizado na guerra, enquanto tem alguém ferido na guerra, enquanto tem alguém cansado na guerra, Deus está levantando o Abissai para ajudar, aleluia. A Bíblia vai dizer: ei, suportai-vos uns aos outros. Aleluia. Amai-vos uns aos outros. Assim como Golias cai, Esmibinob também morre. Aleluia, Deus. Glória a Aleluia. Senhor. Aleluia. Quanta gente tem aqui que o diabo achou que ia matar? Quantas vezes o diabo te olhou e falou: vou te jogar lá fora,
vou te colocar nas drogas, vou te botar na prostituição. Quando às vezes o diabo olhou para mim, vou te levar de volta para o espiritismo. Mas só que Deus levantou a Abissai do meu lado para falar, rapaz, vambora continuar que vai valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai valer a pena. É assim na nossa vida, Lucas. Às vezes a gente se cansa. Isso mexeu comigo, porque Davi se cansou. Às vezes não dá vontade nem de vir na igreja. Eu sou real, irmão. Eu não vou mentir. Eu falei esse dia, pastor, eu vim no salão, vim tarde, eu olhei para casa, eu falei, não vou não. Mas eu já botei a roupa, eu vim pro culto. Cheguei 8 horas, mas vim. Às vezes é assim, pastor. A gente olha e fala, eu não vou, estou cansado. Às vezes as coisas você ora, pede a Deus, Deus que venha mudar, venha transformar, mas nada acontece. E você se cansa. Às vezes você ora e a resposta não vem, você cansa. Às vezes você ora, pastor, para as portas abrir, as portas não se abrem. A gente se cansa. Mas só que nesse meio, Deus levantou a Abissai para falar, ei, eu estou contigo, pastor. Eduardo, eu estou contigo. Lucas, eu estou contigo. Pastor, eu estou contigo. Karina, eu estou contigo. Luiz, eu estou contigo. Missionária, eu estou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, eu estou contigo. Aleluia. Sabe, às vezes a gente não entende. Mas quantas vezes uma palavra foi liberada na sua vida e às vezes você não deu atenção. É Deus levantando um Abissai da sua vida para falar, eu estou contigo. Aleluia. Cansar faz parte. Você só não pode desistir. Glória a Deus. Cansar é natural. Você só não pode parar. Ô, glória. Davi cansou. Abissai veio, socorre ele, bota ele no canto, mata um gigante. E fala, a partir de hoje você não vai mais para a guerra com a gente. Porque a gente não Aleluia. pode te perder. Você é a luz de Israel. A luz não pode se apagar. Aleluia. Deus quer te levantar como um Abissai nesse dia. Se alguém estiver cansado, aleluia, se posicione e fala, eu estou contigo. Sabe, irmão, eu já escutei muito, não entre na guerra de outras pessoas. Mas às vezes a gente tem que entrar na guerra assim, sabia? Imagine quantas guerras, se você não tivesse entrado, pessoas teriam morrido. Talvez você olhe e fale, não tem mais jeito, deixa ele de lado, mas Deus está falando, você é um Abissai. Aleluia. Não é para desistir. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você tem que continuar. Às vezes vai ter alguém cansado do seu lado, mas você está com todo o vigor. Aleluia, você está cheio de força. Aleluia, é por isso que Deus quer te levantar. Glórias a Deus. Então nessa noite se posicione como um Abissai. Porque assim como o gigante caiu, enquanto tem alguém posicionado, o gigante está caindo nessa noite. Esbibinove está caindo nessa noite. Sabe por quê? Porque tem um Abissai pronto para guerrear. E quando tem alguém para guerrear, o gigante está caindo por terra nessa noite. Mas se não tem ninguém para guerrear, o inimigo está insultando. A vergonha está entrando. Aleluia. Faz igual Davi, mais jovem. Quem é esse que está envergonhando? Não deixe o inimigo envergonhar a tua casa. Não deixe o inimigo envergonhar teu ministério. Esbibinove com a espada nova. Para falar, agora eu acabo com o ministério de Davi. Davi vai morrer pelas minhas mãos. Mas só que alguém se levanta.
Se levanta nessa noite como Abissai. Aleluia. Ajude aquele que está cansado na guerra. Glória. Se levante como Abissai nessa noite. Aleluia. E entre na guerra do teu irmão. Porque teu irmão muitas das vezes está cansado. Porque Deus quer te dar, aleluia, vitória nessa noite. Amém? E a Senhora agradeço pela